Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Temos a alegria de participar aqui deste canal e levar a palavra de Deus até você, o seu lar, apresentar aqui também as programações da Igreja Presbiteriana de Dourados. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana aqui de Dourados. E esse ano nós estamos muito alegres que estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. O grande desafio da Reforma, a Bíblia na mão do povo, a pregação da Palavra de Deus, a livre consciência do homem, o livre exame das Escrituras, são muitas as conquistas da Reforma, tanto no campo religioso como no campo social. E esse ano o mundo inteiro estará comemorando os 500 anos da Reforma. E é uma oportunidade para também revermos algumas coisas, repensarmos muitas coisas. Se você olhar ao pé da letra, já precisamos de outra reforma na igreja, talvez não nos moldes daquela de 1517, mas uma reforma atual que traga o Evangelho de volta para o centro da vida, para o centro da discussão, para o centro da pregação. Uma das tristes coisas que estamos vendo, por exemplo, no nosso país, é que Deus está sendo banido de todos os ambientes públicos, como se o país, em nome de ser um país laico, ele tenha que ser um país anti-Deus, anti-religioso. Basta ver o que aconteceu em Dourados esses dias, com a convocação feita aí pelo promotor para tratar do problema das escolas públicas. Todo mundo quer que resolva o problema das escolas públicas, professores estão aí sendo ameaçados por alunos, as dificuldades de manter o aluno na escola, a quantidade de evasão escolar é muito grande. Mas quando alguém se levanta para fazer alguma coisa, só se falar em nome de Deus, arrepia todo mundo, sai até no Fantástico. Então nós estamos vendo um tempo que nós precisamos de erguer a voz de forma firme, porque o que está em jogo não é uma coisa simples, o que está em jogo é a pregação do Evangelho. O 5º artigo da nossa Constituição dá liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de pregação. E de uma forma ou de outra, nós estamos vendo já a igreja sendo oprimida neste aspecto da pregação do Evangelho. Você pode falar de tudo dentro das escolas, das universidades, mas se falar de Deus, cria um tumulto. Então, é notório que Deus está sendo banido destes meios. E uma sociedade que toma esta medida de banir Deus da consciência dos homens, como se Deus fosse uma ideia, uma energia, não fosse Ele o dono de todas as coisas, o Criador do universo, e todas as coisas pertencem a Deus por um direito de criação, e acreditando ou não em Deus é um problema que você terá que resolver com a sua consciência, mas o que acontece é que, acreditando ou não em Deus, ele jamais vai deixar de existir, jamais vai deixar de ser o Criador, a sua lei moral jamais deixará de estar na consciência dos homens, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos o DNA, nós temos a digital de Deus na nossa consciência. Dele viemos, para Ele tornaremos, aceitando ou não, crendo ou não, o homem veio de Deus e para Deus tornará. Então, nós precisamos de focar aqui a nossa pregação do Evangelho. Há 500 anos da Reforma é uma oportunidade para trazermos de volta uma pregação centralizada no Evangelho, que chame os homens ao arrependimento e à salvação
em Jesus Cristo. O problema do homem é o pecado, e quanto mais o homem se afasta de Deus, mais problemas vai acumulando a sua alma, mais tumulto vai trazendo a sua própria existência, mais aflição vai promovendo ao seu próprio coração. E hoje o programa Andando com Cristo vai falar aqui de um convite muito especial de Jesus. Não saia daí, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós hoje vamos falar sobre 3 convites que Jesus faz no Evangelho, e o convite de Jesus pode ser para você também. O primeiro convite está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse é o primeiro convite que eu quero tratar com você aqui nos Evangelhos. Jesus estava começando o seu ministério, e este convite ele chamou
os primeiros apóstolos, não para serem apóstolos, mas para serem seus discípulos. Antes de ser apóstolos, eles foram convidados para seguir a Jesus e serem discípulos de Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz alguns convites nos evangelhos, este é o primeiro deles. No início do ministério de Jesus, Jesus começou a agregar em volta de si e a congregar em volta de si os seus discípulos. Eles ainda não eram apóstolos. O primeiro convite que Jesus fez a eles era para segui-lo. O discípulo é o aluno, é aquele aprendiz, é aquele que vai caminhar com alguém para aprender alguma coisa. E Jesus convida esses homens, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olhando a grosso modo, é um convite muito simples. Esses homens estavam ali trabalhando, eles haviam chegado da pesca, estavam consertando ali, dobrando as redes, consertando algum buraco que tivesse ficado nela. E Jesus então aproxima deles e certamente eles já tinham ouvido falar algumas coisas a respeito de Jesus Cristo. E Jesus então diz para eles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Observa que esse convite aparentemente tão simples de Jesus, ele é tão carregado de significado. Primeiro Jesus está dizendo, vinde após mim. Jesus não mandou esses homens sem nenhum preparo para os campos. Muitas pessoas hoje questionam, por exemplo, a formação pastoral. Por que alguém tem que passar tantos anos no seminário para depois ser ordenado, para pregar o evangelho? Parece que pode só converter e já ordenar a pessoa a pastor e ele sai pregando o evangelho. Tem até um jargão no meio evangélico para falar assim, ele é pastor de formação ou de vocação? A formação não dispensa a vocação e a vocação não dispensa a formação. Não basta ser formado, tem que ser vocacionado, dotado para aquela função. Também não basta apenas dizer, eu tenho uma vocação, preciso de ter um preparo. Jesus chama esses discípulos e fala, vinde após mim, eu vou prepará-los. Farei de vocês pescadores de homens. É interessante essa expressão de Jesus, porque eu vos farei pescadores de homens. Esses discípulos podiam dizer, mas Senhor, nós somos pescadores de peixes aqui no mar da Galileia, nós somos homens rudes, não somos homens letrados, nós somos apenas pescadores aqui no mar da Galileia. Não seria melhor o Senhor descer até Jerusalém e lá o Senhor vai encontrar os doutores, os mestres, aqueles que são formados nas escolas religiosas da nossa religião e do nosso país, e o Senhor poderia chamar alguém melhor preparado do que nós? E Jesus, não é essa a proposta de Jesus. Ele diz, eu vos farei pescadores de homens, vinde após mim, vocês vão ser meus discípulos. Mais à frente dos evangelhos, nós vemos dentre aqueles muitos discípulos que Jesus chamou, ele separando alguns deles para serem apóstolos. E estes que estão sendo chamados aqui, estavam no grupo de discípulos. Ele tinha muitos discípulos e muitas pessoas confundem apóstolo com discípulo. Não é a mesma coisa, pastor, apóstolo e discípulo? Não. Discípulo é todo aquele que vem para aprender de Jesus. É todo aquele que é chamado para ser um seguidor de Cristo. É todo aquele que é chamado a priori para ser um aprendiz do Senhor. Vem aprender comigo. Então, Jesus teve muitos discípulos e outros foram chamados. Mas num determinado momento, ele, entre esses discípulos, ele chama 12 para andar mais próximo dele e os designa como apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado por Deus, enviado para uma missão específica. E os apóstolos foram os primeiros oficiais da igreja cristã. Eles eram 12 chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, como estamos vendo aqui. Outro critério é que eles deveriam acompanhar o ministério de Jesus. Outro critério é que eles deveriam ser testemunhas oculares
da ressurreição de Jesus Cristo. Então, mais tarde, eles são transformados em apóstolos, mas por enquanto estão sendo chamados para ser discípulos. Mas eu não sou um pregador do Evangelho, não, você não é, mas eu vos farei. O mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos prepara, é o Deus que nos vocaciona. Pode ser que você, ao ouvir o Evangelho, você sinta-se também chamado por Jesus Cristo para segui-lo, para se tornar um discípulo dele. E o primeiro chamado de Jesus a pessoas para agregarem a ele, foram chamados para serem seus discípulos. Eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão ser uma testemunha para o mundo, testemunha da minha pessoa, do meu ministério, das minhas parábolas, dos meus milagres. Vocês vão testemunhar que eu sou o Messias, o Cristo, aquele que Deus prometeu desde os tempos antigos que viria. Vocês vão testemunhar ao mundo com toda convicção, porque vocês vão andar comigo. Vocês saberão quem eu sou. Eu vou me revelar a vocês e vocês vão me revelar ao mundo. Vocês vão me proclamar ao mundo. Então, esse é o primeiro chamado que Jesus faz nos evangelhos, chamando pessoas para segui-los. Eu também gostaria de estender este convite de Jesus para você que me acompanha neste momento. Porque uma das funções do pregador da palavra de Deus é exatamente estender o convite do evangelho a outras pessoas. E eu quero fazer isso aqui na autoridade das Escrituras, na autoridade da pregação fiel e zelosa da palavra de Deus. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, você é bem-aventurado e não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus também. Você será Pedro. E sobre esta pedra, que era aquela confissão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E depois Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pela pregação da palavra de Deus, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós abrimos as portas do reino dos céus com a pregação, com o anúncio do Evangelho para os homens, para os seres humanos, para que eles possam adentrar pelas portas do reino dos céus. Então eu quero estender este convite de Jesus a você que me acompanha nesse instante. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vou fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Muitas pessoas pensam assim: olha, eu não estou preparado para seguir a Cristo. Olha, mas quando eu pagar as minhas contas atrasadas, quando eu resolver alguns problemas aqui dentro da família, às vezes eu preciso de perdoar alguém, às vezes eu preciso de acertar uma situação no casamento, enfim. Quando eu resolver todos os meus problemas, eu quero seguir a Cristo. Observa que não é este o convite que Jesus está te fazendo. Olha a grandeza deste convite. Jesus fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus convida alguém para segui-lo, ele não fala assim: resolva seus problemas, depois vem e me segue. Não. Jesus diz: vinde após mim, eu vou fazer em você uma obra maravilhosa. É como se Jesus estivesse falando assim: vem e coloca sobre mim as suas dificuldades. Vem como você está. Eu vou resolver esses problemas que afligem a sua alma. Vinde após mim. O único convite que Jesus faz para você nesse instante é esse: vinde após mim. Não está mandando você resolver a vida primeiro para depois segui-lo. Venha como está. E ele assume as consequências no sentido de resolver os problemas que você não consegue resolver. Não fique esperando resolver seus problemas para depois seguir a Cristo. Venha como está e ele vai fazer de você um discípulo dele. Ele vai trabalhar o seu coração, onde precisar de perdão, ele vai
trabalhar o seu coração para perdoar, onde você precisar de ser perdoado, Ele vai perdoar, onde você precisar de um conserto, Ele vai consertar, onde você precisar de uma restauração, Ele vai restaurar. A única exigência que Jesus está fazendo aqui, por isso que o Evangelho é tão simples, é esta: vinde após mim. Não está mandando você resolver os problemas do mundo primeiro ou da sua própria vida para segui-lo. Vinde após mim. E o texto aqui diz que eles, deixando tudo, seguiram após Jesus. Observa como que o convite do Evangelho é doce, o convite do Evangelho é suave, o convite do Evangelho é simples, o convite do Evangelho é instantâneo, ele é para você tomar uma decisão urgente na sua vida. O convite do Evangelho não é para embaraçar ainda mais a sua vida. Pelo contrário, venha como está. E eu vou assumir as consequências sobre qualquer coisa que não esteja bem na sua vida, na sua jornada. Então, vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Fica o convite de Jesus para você que nos acompanha aqui no programa Andando com Cristo, tá bom? E eu quero encerrar este bloco dizendo para você que a nossa igreja está com as portas abertas para recebê-lo e orientá-lo mais sobre este convite do Evangelho. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical e às 19 horas nós temos o culto. E ali também nós temos na entrada da igreja um balcão de informações, onde você vai ser orientado, informado sobre os próximos passos que você precisa de dar, tá bom? Vinde após mim é o convite de Jesus para você neste momento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos tratando hoje sobre os convites de Jesus nos evangelhos. O primeiro está registrado em Marcos 1,16, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O segundo convite de Jesus é um convite diferente do primeiro, mas que amplia aquele primeiro. Foi no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, está registrado aqui a partir do versículo 28, quando diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe esse segundo convite de Jesus: vinde a mim. O primeiro foi vinde após mim, ou seja, eu vou na frente, você vai atrás, né? E Jesus,
Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele vai sempre na frente e nós vamos atrás. O segundo convite aqui está dizendo, vinde a mim. Agora não é vinde após mim, é vinde a mim, vem para mim. Ou seja, entrega para mim a sua vida. Entrega a mim a sua jornada, a sua existência. Mas aqui ele amplia mais o assunto quando ele fala assim, vinde a mim, e esse convite é a quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é o alvo deste convite de Jesus? Jesus está chamando para si a responsabilidade da sua vida. Vinde a mim. Quem deve ir a Jesus? Ele fala, todos que estiverem cansados e sobrecarregados. Meu querido telespectador, chega um momento na vida que a jornada desta vida se torna cansada. Muitas pessoas se cansam da jornada da vida. E nem sempre na velhice. Nós temos textos das Escrituras, e a realidade da vida comprova isto, de pessoas tão jovens já cansados da vida. Tem até um texto do profeta Isaías que diz que os jovens correm e se cansam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, nem sempre é algo esperado para a velhice. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque o jugo do pecado é um jugo terrível. Não tem coisa pior do que o jugo do pecado, o jugo de Satanás sobre a vida, sobre os ombros de uma pessoa, de uma família. Vou te dar alguns exemplos aqui. O convite do Evangelho, vinde a mim, quem estiver cansado e sobrecarregado, ele é um convite que ele denota uma necessidade da alma humana. Por exemplo, uma pessoa que não perdoa um parente, um familiar, ele vai colocando sobre os seus próprios ombros um fardo impossível de ser carregado. Uma pessoa, por exemplo, que vive uma traição familiar, uma traição no casamento, ele vai colocando um jugo do pecado sobre as costas dele, que chega num momento impossível. Eu já presenciei, já participei de velório de pessoas que chegaram ao cúmulo do suicídio. Tamanho foi o fardo que ele colocou, cansado, sobrecarregado. Se trancou dentro de um quarto, era um médico em plantão hospitalar, e aplicou ele mesmo um remédio letal na sua veia e morreu ali. Cansado, sobrecarregado, não aguentou mais carregar aquele fardo. E o convite de Jesus é para você, caso você esteja cansado e sobrecarregado. Ele está dizendo, vinde após mim. A promessa é a promessa do Evangelho, e eu vos aliviarei. Olha, o alívio de Jesus não é um paliativo para a vida. O alívio de Jesus é que ele levou sobre si o peso do nosso pecado. Ele chama, vinde a mim, exatamente para tomar sobre ele o peso do seu pecado, da sua fadiga, o peso da sua sobrecarga, porque sobrecarga é algo difícil de carregar. Ele diz, quem está cansado e sobrecarregado. É quando você põe sobre os seus ombros um fardo impossível de ser carregado. Às vezes, o próprio fardo da religião, sem o Evangelho, se torna impossível de ser carregado, um fardo pesado, não um alívio para a alma, mas um peso para a alma. A pessoa tem medo de Deus, tem medo de tudo, tem que fazer isso para ganhar aquilo, essa religião de barganha, que você tem que trocar isso naquilo, aquilo naquilo outro, ou tem que trocar caridade em salvação, enfim, é um peso que ninguém consegue carregar. Então Jesus está dizendo, às vezes você está cansado, sobrecarregado destes fardos todos que foram amontoando ao longo da sua vida. Jesus está dizendo, vinde após mim e eu vos aliviarei. Aquele alívio que você tanto procura, que você tanto carece, Jesus está falando assim, traz o seu fardo, me entrega aqui o seu fardo,
eu vou carregar o seu fardo, eu vou aliviar o seu fardo, eu vou aliviar a sua alma deste peso, dessa tortura, desse sentimento de culpa, desta falta de perdão na alma. Vinde a mim, eu vou arrancar essas coisas de você, eu vou tirar essas coisas de você, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele pode fazer isso por você. Então, o convite de Jesus é um convite pessoal, tanto no sentido de vinde a mim, é ir a Ele, quanto no sentido de ser pessoal a você. É de Cristo diretamente para a sua vida. Vinde a mim. Esse vinde a mim, ele está carregado de outros sentimentos. Quando Jesus fala aqui, quem está cansado e sobrecarregado, ele agora fala assim, troca de fardo comigo. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É assim que Jesus é, manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É bom nós falarmos isso aqui. Muitas pessoas falam assim, eu tinha muita vontade de seguir a Cristo, de ir para a igreja, de andar uma nova vida, ser um cristão autêntico, verdadeiro, uma pessoa redimida, lavada no sangue de Cristo. Eu tinha muita vontade, mas a igreja, ela proíbe uma coisa, proíbe outra. Parece que seguir a Cristo, porque implica em algumas renúncias, você abrir mão de algumas coisas deste mundo. Alguns pensam que é colocar um fardo sobre o ombro, o fardo da religião. O cristianismo não tem fardo nenhum para colocar sobre o seu ombro. Cristo vai tirar o fardo do seu ombro, esse sim é pesado, é sobrecarregado, e vai colocar um fardo leve. Seguir a Cristo é um fardo leve. Pesado é o fardo do ímpio, pesado é o fardo do pecado, pesado é o fardo da destruição da própria alma, mas o jugo de Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve. E é por isso que Ele está propondo para você tirar um fardo pesado do seu ombro e trocar por algo leve que você pode carregar. É o Evangelho da graça de Deus, que perdoa o pecador, dá a ele uma nova vida, dá a ele um novo sentido para viver, traz uma nova alegria, uma nova expectativa de vida ao coração dele, traz uma nova realidade de vida, não só expectativa, mas uma nova realidade de vida. Então o segundo convite de Jesus é esse, vinde a mim e eu vos farei, o primeiro, eu vos farei pescadores de homens, o segundo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O terceiro convite de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 37. Esse texto é um texto muito interessante porque Jesus está falando de uma sede que o homem tem no seu coração. Essa sede que Jesus está falando é a sede de Deus, é uma sede da alma que somente Ele pode saciar, só Ele pode matar esta sede. Olha como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João registra que Jesus falou isso a respeito do Espírito Santo, que ele haveria de dar a todo aquele que nele cresce. Observa o terceiro convite de Jesus, vinde a mim. Quem? Lá eram os cansados e sobrecarregados. Aqui são os sedentos. Às vezes você está com o seu coração cheio de sede. A sede da alma é uma sede insaciável.
As pessoas tentam matar a sede da alma em ideologias e não mata, em filosofias e não mata, em conceitos que ele cria em volta dele mesmo, não satisfaz a alma. Ele tenta saciar a sua sede nas drogas e não sacia, no sexo livre e não satisfaz a alma, nos prazeres, nas luxúrias, no ter, não satisfaz a alma. Há uma sede na alma do homem que só pode ser saciada pelo Evangelho. E Jesus sabe disso e é por isso que Ele está fazendo esse convite para você agora. Talvez você tenha uma sede de Deus no seu coração e está tentando saciar esta sede com paliativos deste mundo. Não sacia, não adianta. Olha, eu falo como pastor, quantas pessoas que nos procuram para dizer assim, pastor, por que eu me sinto tão vazio? Por que há um vazio na minha alma que nada preenche? O que eu faço? Se eu ler a Bíblia de capa a capa, vai sumir esse vazio da minha alma? A Bíblia deve ser lida de capa a capa, mas não com um propósito de penitência. Se eu der a metade dos meus bens para as pessoas mais pobres, eu vou satisfazer esse vazio da minha alma? Muitas pessoas acham que satisfez o vazio da sua alma. Teve a campanha do agasalho e eu abri meu guarda-roupa, peguei aquelas roupas lá que eu não usava mais e dei. Pastor, mas eu me senti tão bem. Realmente você vai se sentir muito bem em praticar aquilo que é bom. A alma redimida, ela se alegra na verdade, ela se alegra em fazer aquilo que é bom, é agradável aos olhos de Deus, mas isso não vai saciar a sua alma. O que vai saciar a sua alma é o Evangelho. Jesus fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Olha que Jesus está dizendo, se você tem sede, vem a mim. Em Cristo você vai encontrar uma fonte que transborda água viva. Em Cristo você vai encontrar uma perspectiva de vida real, para você viver os seus dias com o sabor da eternidade. Em Cristo você vai preencher o vazio da sua alma, o vazio da sua existência. Em Cristo você vai encontrar uma fonte que jorra para a vida eterna, não é apenas um paliativo, como fumar uma droga que dá um prazer momentâneo, uma leveza momentânea, não. Jesus está falando de uma água real, de um evangelho real, que nos é oferecido. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, se você crer na pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo que vai te dar esta fé salvadora, vai fazer morada no seu coração e do seu interior fluirão rios de água viva. Você conhece uma pessoa redimida se do seu interior flui rios de água viva? Jesus está fazendo um convite maravilhoso para você nesse instante. Se você tem sede, você deve saciar a sua sede na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu pelos seus pecados e que você deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador para você receber o perdão e a vida eterna. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quando alguém se converte a Cristo, é uma obra do Espírito Santo no coração dele. O Espírito Santo vem morar nesse coração, fazer nele morada e gerar nele o fruto do Espírito, aquele fruto maravilhoso do Espírito Santo no coração do pecador, dando a ele uma nova vida, dando a ele uma nova dimensão. Então, o terceiro convite do Evangelho para você é este. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu não sei se você tem sede na alma, a sede de Deus, a sede do Evangelho. Agostinho disse que há no coração do homem um vazio, uma sede
uma sede existencial, uma sede real, tão grande este vazio, que chega a ser do tamanho de Deus. E por causa disto, só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Você precisa de crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O arrependimento e a fé são os pilares da pregação do Evangelho e do anúncio do Evangelho. Na lei nós somos condenados e somos levados ao arrependimento. No Evangelho nós somos acolhidos, somos salvos e recebemos o perdão de Deus e a vida eterna. Por isso que arrependimento e fé, juízo e graça compõem o Evangelho. Porque, por outro lado, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, além do vazio da sua alma na existência, ele já está condenado para toda a eternidade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai saciar esta sede do seu coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltamos para orar com você. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua audiência, manter o convite para você estar conosco na igreja nesse fim de semana. Domingo, às 9 da manhã e às 19 horas, nossos momentos de escola dominical e de culto, tá bom? Eu vou orar por você e pela sua família. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos este tempo juntos aqui. Obrigado porque o Senhor nos faz um convite doce e suave à alma. E é tudo que a nossa alma anseia, é tudo que a nossa alma deseja. Ó Deus, que cada um que nos ouviu neste momento possa aceitar este convite do Senhor. Este convite que o Senhor diz: vinde a mim. Quem estiver cansado, sobrecarregado, ou quem estiver com sede, e eu vos aliviarei, vinde andar comigo. Que este convite chegue de forma suave, chegue ao coração dos nossos ouvintes, trazendo uma nova vida, promovendo a paz, trazendo restauração da comunhão com o Senhor e trazendo salvação e vida eterna. Visita o coração daqueles que nos ouvem agora e que estão conosco neste momento. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense.